Fala galera, beleza? Mais uma vez um forte abraço, muito obrigado por retornar aqui ao meu canal. Você que está chegando pela primeira vez, inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like, esperto, seu joinha é muito importante para este vídeo. Se quiser me seguir nas redes sociais, Instagram, um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's, Twitter a mesma coisa. Um algarismo, Mauro Santana tudo junto e o Santana com 2 N's. Este é o retorno do Comentário Sem Freio, sempre um tema importante, em voga, polêmico, atual, para que possamos discutir aqui. Você pode deixar os seus comentários aqui abaixo, só espero que você assista até o final para que você possa tirar a sua conclusão e, é claro, se discordar de alguma coisa, pode deixar a sua opinião também aqui abaixo. E para falar a respeito desta circunstância, a respeito do Flamengo, o rubro-negro que chegou aos 67 pontos na tabela de classificação. Para quem não lembra, é a mesma pontuação do Flamengo quando foi campeão brasileiro. O único título do Flamengo na era dos pontos corridos em 2009. Naquela oportunidade, a equipe que foi comandada pelo Andrade, o Tromba, e que dentro de campo tinha grandes nomes como Adriano Imperador e o Sérgio Petkovic, conseguiu chegar aí ao título, alcançando a liderança na penúltima rodada. Foi um arranque impressionante no retorno. O Flamengo que estava muito atrás do líder Palmeiras quando aconteceu a virada do turno, e no retorno o Flamengo saiu lambendo todo mundo e conquistou o título brasileiro na última rodada com uma vitória de virada em cima do Grêmio no Maracanã diante de 90 mil pessoas. Lógico que foi uma outra circunstância. Para se ter uma ideia, o Flamengo ele terminou o campeonato com menos de 60% de aproveitamento. Foram 58,8%, se não me engano, de aproveitamento. Um aproveitamento muito baixo para uma equipe considerada postulante ao título. Na verdade, o Flamengo também contou com a queda de produção das equipes que estavam brigando pelo título brasileiro diretamente. Casos de Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, que foi de quem o Flamengo tomou a liderança, e Internacional, que chegou até a última rodada também ainda em condições de ser campeão. O campeonato foi muito parelho, muito equilibrado naquela oportunidade, e o Flamengo levou a melhor sobre os seus concorrentes, o que não acontece agora em 2019, já que o Flamengo abriu uma frente, né? Uma coisa que não existe é equilíbrio. O Flamengo está sobrando na turma e já está sendo cogitada em que rodada o Flamengo será campeão por antecipação. Pois eu trago aqui um seguinte dado: o Flamengo pode ser campeão de maneira antecipada com ainda mais rodadas que grandes clubes europeus que foram campeões nacionais em seus respectivos países. Casos do Barcelona, por exemplo, que foi campeão na 35ª rodada. O Flamengo, né, o campeonato lá, La Liga, tem os mesmos 20 clubes que tem aqui no Campeonato Brasileiro. Então, são as mesmas 38 rodadas. O Flamengo pode ser campeão até na 33ª rodada. Hoje, o Flamengo, com seus 10 pontos, poderia ser campeão na 34ª rodada. Bastaria que nesta rodada ele vencesse e o Palmeiras não vencesse o seu compromisso. Então, o Flamengo já seria campeão por antecipação, com um desempenho melhor que, inclusive, o do Barcelona. O Flamengo, por exemplo, tem números impressionantes. O Flamengo tem uma superioridade maior do que o Bayern de Munique teve, por exemplo, a equipe de maior investimento na Alemanha, e que teve ali uma disputa acirrada com o Borussia Dortmund até as últimas rodadas do campeonato alemão, que, se não me engano, tem 18 clubes, não tem 20, mas de qualquer forma, Borussia teve uma disputa muito equilibrada e dificultou bastante o título do Bayern de Munique na última temporada 2018-2019. Também tivemos o campeonato inglês, que foi extremamente equilibrado, né? E já não entra nessa questão. E o que dizer então do campeonato francês? Este sim, o Flamengo tem aí um desafio de igualar o Paris Saint-Germain, que no ano passado e no ano retrasado foi campeão na 33ª rodada. Em 2018, se não me engano, foi com 7-1 em cima do Mônaco, goleada histórica, né? E o Mônaco, que na época, se eu não me engano, era o atual campeão francês, não me recordo agora. Se não era, tinha sido 2 temporadas antes.
E nesse ano foi campeão também na 33ª rodada sem entrar em campo, já que o Lille, que era o segundo colocado, disputava o título com o PSG, não conseguiu vencer o seu compromisso. E aí não poderia mais matematicamente alcançar o Paris Saint-Germain até o final da competição. Então o PSG foi campeão sem sequer entrar em campo ainda na rodada. Mas a verdade é que o Flamengo pode igualar o feito do Paris Saint-Germain e ser campeão na 33ª rodada. Curiosamente, o único clube que superaria esse feito do Flamengo, inclusive levando em consideração a 28ª rodada, o Flamengo na 28ª rodada com seus 67 pontos, tem mais pontos, por exemplo, do que tinha o Bayern de Munique, do que tinha o Barcelona e outros campeões também, né, nacionais, mas só perde em desempenho para a Juventus de Turim, que com 28 rodadas tinha impressionantes 75 pontos de 84 disputados. Sabe o que quer dizer isso? Os caras perderam apenas 9 pontos ao longo do campeonato inteiro. Se eu não me engano, na 28ª rodada, a Juventus tinha 24 vitórias de 28 jogos, 3 empates e apenas uma derrota. O Flamengo tem 21 vitórias, né? E tem uma campanha que é surpreendente, mas não chega a ser essa pujança da Juventus de Turim, que realmente está acima, completamente acima da média, né? A Juventus é extraterrestre, os outros clubes italianos são réis mortais. A Juventus, que também já está liderando, né? Se eu não me engano, com 9 jogos, tem 7 vitórias e 2 empates, ainda está invicta no Calcio, né, o campeonato italiano. Mas a verdade é que, à exceção apenas da Juventus, o Flamengo está superior a todos os outros clubes que disputaram os grandes títulos europeus: campeonato espanhol, campeonato alemão, campeonato inglês e campeonato francês. O Flamengo está nadando de braçada. E digo mais, pode inclusive alcançar esses clubes. A Juventus terminou o campeonato italiano com 90 pontos ou 91, se eu não me engano, 90 pontos. Até porque tiraram o pé na reta final do campeonato italiano. Foram campeões e nas 10 últimas rodadas tiveram apenas 50% de aproveitamento. De 30 pontos, conquistaram apenas 15. Mas já tinham garantido, né, matematicamente o título. O Barcelona foram também 90 ou 91 pontos. O PSG também nessa faixa. Ou seja, o Flamengo hoje, com o aproveitamento que tem, o Flamengo tem 80% de aproveitamento no Campeonato Brasileiro. É muito acima do que qualquer outra equipe conquistou na era dos pontos corridos, desde que o campeonato passou a ser disputado por apenas 20 clubes a partir de 2006. São Paulo foi campeão naquela oportunidade, né? O clube que chegou mais longe conquistou 81 pontos, que é um aproveitamento também absurdo. É um excelente aproveitamento. Se eu não me engano, 72%, né? Um excelente aproveitamento. Mas, via de regra, um clube que se pretende campeão, e é o caso do Flamengo, está fazendo a sua parte. Primeiro, um aproveitamento elevado. Qualquer clube que dispute título tem que ter, no mínimo, 66%, 67% de aproveitamento. Por quê? Isso dá uma média de 2 pontos conquistados a cada rodada. Ou seja, time ganha em casa, empata fora. Pode até empatar em casa, mas aí corrige também ganhando uma partida fora. Ou seja, o clube está sempre pontuando. Qualquer clube que dispute o título, aqui pelo menos nessa dinâmica do Campeonato Brasileiro, tem que somar pontos em todas as rodadas. E a última rodada em que o Flamengo não somou pontos foi justamente naquela derrota por 3-0 para o Bahia na Fonte Nova, ainda no primeiro turno da competição. De lá para cá, o aproveitamento do Flamengo é absolutamente absurdo. O Flamengo teve uma sequência de 8 vitórias, foram 8 vitórias consecutivas, né? O novo recorde do Flamengo em todos os campeonatos brasileiros desde que foram disputados a partir de 1971. Aí teve empate com o São Paulo, que encerrou a sequência, empate em 0-0, que logicamente não tirou a invencibilidade do Flamengo. E desde o empate com o São Paulo, o Flamengo já tem 6 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. É claro,
teve empates e tal. Foi o caso, por exemplo, do empate com o Internacional, que classificou o Flamengo no Beira-Rio pela Libertadores. Teve empate com o Grêmio no jogo de ida da Libertadores. Mas em campeonatos brasileiros, a sequência do Flamengo é absurda. O Flamengo tem 15 jogos invicto, sendo que desses 15 jogos, 14 foram vitórias. O aproveitamento do Flamengo é absurdamente alto. E tem que manter assim, porque mantendo dessa forma, os outros clubes vão perder pontos. O Palmeiras, nem sempre o VAR vai conseguir ajudar o Palmeiras. E aí, amigo, Flamengo, nessa meta, hoje o Flamengo já entraria, com essa distância de 10 pontos, já entraria na 34ª rodada com condições matemáticas de ser campeão. Na 34ª rodada, porque nessa 34ª ele poderia abrir 13 pontos de vantagem, caso, por exemplo, ele vencesse e o Palmeiras não, ou até não precisam 13, são 12 pontos, porque o Palmeiras, mesmo que vença, ele pode alcançar o Flamengo em pontos, mas não pode alcançar em número de vitórias, que é o primeiro critério de desempate. Saldo de gols, então, saldo de gols do Flamengo é um absurdo. Aí o Palmeiras não chega mesmo. Mas, no primeiro critério, que é o número de vitórias, o Palmeiras igualaria a pontuação do Flamengo, mas não alcançaria no número de vitórias. E ainda assim o Flamengo se sagraria campeão. Ou seja, o Flamengo precisaria, aí vamos dizer, uma vitória na 34ª rodada e um empate do Palmeiras, isso mantendo os 10 pontos. Se o Flamengo não abrir até lá, para que o Flamengo não possa ser mais alcançado, restariam 4 rodadas, 12 pontos em disputa, e o Palmeiras alcançaria o Flamengo em pontos, mas não mais em número de vitórias. E se o Palmeiras perder pontos até lá, o Flamengo pode entrar na 33ª rodada em condições de ser campeão. Lembrando que a 33ª rodada é diante do Grêmio, mas o Flamengo pode ter uma partida antecipada. Aliás, terá essa partida antecipada, porque não tem mais datas além do dia 23 de novembro, quando o Flamengo vai disputar a final da Libertadores com o River Plate. E nesse mesmo dia está marcado o jogo com o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo será antecipado para o dia 13, ou seja, antes da partida com o Grêmio, que é no dia 17 do mês que vem. Teoricamente, esse 33º jogo do Flamengo, que seria uma partida isolada, acontece diante do Vasco da Gama. E aí o Flamengo pode sim ser campeão diante do Vasco. Já pensou? Então, estamos na contagem regressiva. Se você gostou desse vídeo, já deixa aquele seu like, não vai embora sem deixar o seu like, que é muito importante. Se não gostou, pode deixar o like também da mesma forma. Se você discorda de alguma coisa que eu disse, pode deixar aqui também a sua opinião. Se quiser acrescentar alguma coisa também, pode deixar abaixo. Você que não se inscreveu, inscreva-se no canal e assinale o sininho de notificação. Não vai embora, até porque tem muito conteúdo aqui para você. Além deste comentário sem freio, você tem tudo sobre o Flamengo, você tem as crônicas que eu faço em homenagem ao Flamengo, tem o pós-jogo, tem os gols que eu narro pela Rede Fla, tem até dicas de cartola, e olha que eu mandei bem, hein? Na última rodada fiz mais de 70 pontos, se eu não me engano 73 pontos, e quero mais, beleza galera? Eu fico por aqui, desejando para você um forte abraço, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo. Passeie aqui pelo canal, consuma este conteúdo. Um abraço!